Lendas da Ciência. Descobrir. Distribuição Sinapse. Versão brasileira RGA Rio. Hippity-hopping along. Hippity-hoppity, hippity-hoppity, hippity-hopping over hill and dale. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da. Hippity-hopping along. O único ato científico interessante é o de inventar. Estou falando da descoberta. Todo o resto é menor e secundário em relação a esse ato fundamental. Às vezes parte-se em viagem para descobrir uma ilha desconhecida, uma ilha deserta ou um novo mundo. Portanto, desde a origem da escrita, os primeiros textos contavam as viagens de um homem por mundos conhecidos e desconhecidos. Quando nós falamos da ciência, costumamos falar de Tales, que inventou a geometria, de Galileu, inventor da mecânica, ou de Pasteur, que descobriu o micróbio, como se fossem grandes exploradores que descobriram novos mundos. A exploração, a descoberta da Terra, ou como dizia Jacques Cartier em 1934, a visão do mundo, corresponde à imagem da aventura científica. É a lenda da aventura científica. Quando Cristóvão Colombo descobriu a América, o que quer dizer descobrir a América? Pois já havia índios de 50 ou de 100 tribos que tinham vários idiomas, civilizações, culturas, uma arte e às vezes algumas ciências. Portanto, a ideia ou o fato de que tenha havido grandes descobertas no século XV ou XVI é apenas o ponto de vista ocidental, o que chamamos de etnocentrismo. Descobrir quer dizer tirar uma coberta. A coberta cobre alguma coisa e aquele que retira a coberta descobre essa coisa. Só que essa coisa já estava ali antes. Mas quando falamos em inventar, isso quer dizer construir com todas as suas peças alguma coisa que não existia. Um inventor científico seria um descobridor? Seria alguém que vê pela primeira vez alguma coisa que já existia, ou a descoberta científica seria uma invenção, uma criação total de algo que não existia? A descoberta da Terra ou a sua exploração retoma essa estranha questão da ciência. Será que o que os cientistas descobrem já faz parte do mundo ou é produzido? A descoberta do planeta provavelmente começou com esses ventos de areia que sopraram pólen das flores de uma terra para outra cruzando os mares. Enfraquecidos, eles o depositaram nas areias dos novos litorais. Então, outros ventos se produziram e o levaram para ainda mais longe, para dentro das terras assim descobertas. As flores e as plantas sempre viajaram. Hoje e sempre foram as primeiras a viajar. Desde aquele ano distante em que o homem ainda não construía barcos de pele, de caniço ou madeira.
A areia se ergueu em nuvens em direção aos mares. As ondas de branca escuma também se ergueram para terras distantes, terras descobertas. Assim como os campos de centáureas, de papoulas, de lilazes e crucíferas brancas levadas, empurradas pelos ventos. E lá em cima no céu, o voo de aves migradoras. É uma linha suave, uma onda leve, ínfima, paralela ao horizonte. Ela avança lentamente enquanto se ergue, aumenta aos poucos. É uma geleira rosa e vermelha. Os montanhistas sabem que o branco da neve, às vezes, pode se avermelhar quando o siroco nasce das profundezas do Saara em direção ao norte e joga as areias do deserto nas faces geladas das montanhas europeias. Nestas montanhas, a memória do Saara semeia geleiras. Os ventos, a areia, os pólens, os pássaros, as ondas sempre cruzaram a terra. Sempre migraram de todos os cantos ao sabor dos tempos, dos climas. E depois, os homens começaram a emigrar, a descobrir. O importante em uma descoberta não é o fato de ver, nem de avistar ou visitar, e sim o discurso, o esboço, o levantamento. É o fato de haver de um lado um país e do outro uma página. Que exista de um lado um marinheiro e do outro um pintor. Que se tenha de um lado os fenômenos reais e do outro o discurso que fala deles. Portanto, para nós, Cristóvão Colombo descobriu a América porque, a partir dele, podemos completar nossos mapas. E o mapa é a patente da descoberta, a prova da descoberta. Quando se inventa alguma coisa, se patenteia a invenção, se obtém uma patente. O mapa é essa patente, é o atestado da descoberta. Não que ele descreva o país primeiro, mas ele prova que se esteve lá, pois a segunda pessoa que lá for seguirá o mapa e irá confirmar os seus dados. Em uma cidade que é um porto a partir do qual se fez grande parte do comércio europeu, Veneza, no Palácio dos Doges, há um imenso quadro de Tintoretto, representando o paraíso, e talvez seja um dos maiores quadros do mundo em superfície, diante do qual desfila uma multidão em se tratando do paraíso. Nele há vários detalhes marcantes em relação a isso. Os evangelistas, os profetas, seguram um livro e olham o que se vê no paraíso. Ou seja, Deus, a Virgem, Cristo e os santos. Alguns leem o texto e outros levantam a cabeça. Entende-se que o pintor quer nos dizer que vejo o que leio e leio o que vejo. Portanto, o tema desse quadro não é o paraíso, é a verdade. A verdade é ver o que se lê
e ler o que se vê. Assim fica atestado que tal pessoa descobriu de fato a América. Aqui chegamos a uma coisa muito profunda, que é a noção da verdade científica. A verdade é simplesmente a fidelidade do mapa em relação ao país e do país em relação ao mapa. A partir do momento em que um cientista descobre determinado fenômeno e faz, a partir desse fenômeno, uma experiência que ele descreve, outra pessoa poderá reproduzir a experiência segundo a descrição deixada pelo primeiro e confirmar a sua verdade. Portanto, o movimento é o mesmo. Ele verá o que está escrito e constatará que esse escrito é fiel à realidade. Século 6 a.C., litoral mediterrâneo. O horizonte é uma linha por trás da qual o sol se põe. Arriscando seguir reto em direção ao horizonte, as embarcações cairiam no vazio, no céu. Naquela época, a terra era plana, era o que pensavam os babilônios e os egípcios. Ainda faltavam muitas terras, ou seus contornos ainda eram muito pouco conhecidos. Os da África ou da Ásia ainda estavam longe de ser os que conhecemos hoje. Quanto aos territórios do norte, do sul ou do oeste, estes não existiam. Apenas os ventos indicavam as direções. À noite era ver as ciências da terra, descobertas há 2.500 anos pelos gregos e pelos egípcios. Conta-se, por exemplo, e disso temos 1001 descrições, que Tales, no final do século 6 a.C., passeava aos pés das pirâmides no Egito, local onde não existiam teorias. De repente vê, sob o sol de meio-dia, o comprimento das sombras das 3 pirâmides. Ele as mede, compara-as umas com as outras e com a sombra de seu próprio corpo. E em seu escrito sobre o comprimento da sombra e da altura da pirâmide, ele deduz, induz ou inventa o famoso teorema da similitude dos triângulos, do qual se tem praticamente certeza de que é o primeiro teorema geométrico. Não se trata mais de sol, nem da altura da pirâmide, nem de sombra, mas apenas da similitude dos triângulos abstratos. E temos a invenção de formas matemáticas perfeitas, teóricas e abstratas. Então partam em viagens. Ao ver alguma coisa que todo mundo já viu, não se descobre nada. Mas ao ver uma coisa que todo mundo já viu, Tales inventou um teorema.
Ele não o descobriu, já que as pirâmides já eram conhecidas e não tiveram de ser descobertas. Mas ele inventou o teorema. A pirâmide já existia e não precisava ser descoberta. Mas o teorema não existia e teve de ser inventado. Outro grego esteve no Egito. Eratóstenes de Cirene. No Alto Egito, há uma cidade que fica praticamente em cima do Trópico de Câncer. Hoje, essa cidade se chama Assuã. Antes, chamava-se Siena. Nesse local, Eratóstenes planta uma haste, o eixo de um quadrante solar. Ele fixa outra haste, outro quadrante solar, em Alexandria. E ele aguarda a chegada do meio-dia, dia do solstício de verão. E nesse dia, ao meio-dia em Siena, a haste não teve sombra. A sombra era tão curta que sumia. Mas em Alexandria, no mesmo dia, à mesma hora, a outra haste teve uma sombra, uma espécie de ângulo. No solstício de verão, não havia sombra sob o Trópico de Câncer ao meio-dia, mas havia uma sombra em Alexandria. Portanto, a Terra é redonda, pode-se ver a curva da Terra. A curva do meridiano é observada e medida. Mas, ao seguir as duas hastes perpendiculares à Terra, chega-se ao centro da Terra. E o ângulo que se forma no centro da Terra é igual ao ângulo que o Sol tinha acabado de desenhar com a haste, ou o quadrante solar, perpendicular à Terra ao meio-dia, no dia do solstício de verão. Eratóstenes mediu esse ângulo, e esse ângulo é igual a 1/50 da medida do círculo. Conhecendo a distância entre Siena e Alexandria, ele o multiplicou por 50 e descobriu o comprimento do perímetro da circunferência da Terra. A Terra havia sido desenhada, ela havia conquistado a sua figura, a sua forma. Foram necessários 2000 anos e os grandes navegadores para desenhar os seus continentes e seus oceanos. Em 1519, Fernão de Magalhães percorria em direção ao sul o litoral da América, recentemente descoberta por Colombo, e finalmente atravessava o estreito de 325 quilômetros. Essa travessia lhe custou 38 dias e 2/3 de sua equipagem. Do outro lado, ele descobre um imenso mar, perfeitamente calmo, que ele chama de Pacífico. Descobridor de novas terras, ele também descobre um novo céu, o outro hemisfério, o hemisfério sul, no qual ele batiza duas pequenas manchas esbranquiçadas, que hoje sabemos que são galáxias, de nuvens de Magalhães. Sua travessia do Pacífico conduziu para as Filipinas, onde morreu. 17 sobreviventes voltaram à Europa com as provas materiais de sua volta ao mundo. Foi preciso esperar o mapa de Mercator para se ter a prova, a tradução escrita da viagem de Magalhães. A diferença que existe entre o esboço da paisagem e o mapa está obrigatoriamente na geometria e passa muitas vezes pela geometria. De um lado existe uma geografia com medidas e de outro lado a estética. Temos a paisagem,
que dá as belas singularidades. E o mapa traz a medida que se quer fiel à realidade. Ela é fiel? A resposta é não, nunca. Por quê? Porque todos os mapas estão errados. E por que todos os mapas estariam errados? Por uma razão muito simples. O mapa precisava ser desenhado em uma folha plana e a paisagem real está em uma superfície esférica, que é a Terra. O grande problema estava na passagem da esfera para o plano. Um teorema de geometria dizia que isso não é possível. Portanto, outro teorema dizia que todos os mapas estavam errados. Eles se diziam fiéis à realidade porque eram mais científicas do que a paisagem das singularidades. No entanto, estavam errados. Portanto, o problema fundamental do mapa era encontrar a retificação de seus erros. E a melhor solução encontrada durante o Renascimento foi a de Mercator. Tomando o planeta Terra, uma esfera, como referência, ele a embrulhou com uma folha de papel plano de maneira que essa folha formasse um cilindro. Em seguida, ele projetava todos os desenhos da esfera no cilindro e abria o cilindro. O que resultou no que se chama de planisfério. O plano que embrulhava a esfera se abre e o mapa vira um planisfério. Mas é claro que esse planisfério estava errado, completamente errado. Só no ponto do Equador, onde a folha delineia com exatidão a esfera, a projeção é tão fiel que chega a tocar a esfera. Mas à medida que vai subindo, a projeção fica cada vez mais distante. E quando a abria, o Polo Norte era projetado por toda a linha. E assim, a Groenlândia era enorme, o Canadá era enorme, o sul da Austrália era enorme. Mas os países ao sul do Equador eram reproduzidos com fidelidade. Os países médios, como a França, por exemplo, a 45 graus de latitude norte, ficaram metade bons, metade ruins. Todos os mapas estavam errados por esse problema de projeção, por essa razão geométrica. E de repente, talvez seja isso que caracterize o mundo moderno, o mapa foi se unindo à paisagem. Começaram a fazer mapas através de fotos aéreas. Assim, a fidelidade era relativamente respeitada. À medida que o aparelho aéreo, o avião, tomava mais altura, a fotografia era cada vez mais larga. Mas chegou um momento em que o satélite alcançou uma altura imensa. E hoje temos fotografias por satélite que são mapas. O mapa se tornou paisagem e a paisagem se tornou mapa. Nas regiões norte e nordeste chove de manhã. Os ventos da noite passada ainda sopram perto das fronteiras. Uma melhora aparecerá ao meio-dia, com o surgimento de cada vez mais sol até o fim do dia. Mas no lado leste, as nuvens ainda resistem e chove um pouco. Nas regiões do noroeste, o sol matinal vai se firmando ao longo do dia.
tudo o que cai sobre a terra. Uma avalanche, uma criança, uma fruta, uma árvore morta, a neve, as pedras, um edifício que desmorona, Oliver Hardy, Stan Laurel, Buster Keaton, um balão subindo aos céus, uma bolha de sabão, a lua e os planetas, o céu inteiro coberto de estrelas. Todos estes corpos vão ao chão, todos estes corpos caem. Como? Por quê? Catedral de Pisa. A luz é de um lustre, um imenso lustre que oscila lentamente, de maneira imperceptível. O lustre é de Benvenuto Cellini, sob o arco da Catedral de Pisa. O lustre de bronze oscila, está pesado, muito pesado. O lustre forma um círculo na ponta de sua corrente, como se ele caísse por um caminho encurvado. Então, seu peso não tem nada a ver com a duração da queda. Estamos em 1600. O homem que fez esta reflexão chama-se Galileu Galilei. Todos os corpos caem com a mesma velocidade. Diz a lenda que Galileu subiu no topo da Torre de Pisa, de onde deixou cair vários objetos. Os mais pesados chegariam mais rápido do que os mais leves? Os maiores chegariam mais rápido do que os menores? Em Pádua, Galileu construiu planos inclinados nos quais fez deslizar bolinhas de latão. Ele calculou a velocidade dessas bolinhas quando estas rolavam pelo plano inclinado onde estavam dispostos alguns sinos espaçados. O som dos sininhos dava a velocidade da bola. E ele constatou que todos os corpos caem com a mesma velocidade. Johannes Kepler foi o primeiro a imaginar um princípio de inércia, ou seja, um corpo que não se submete a nenhuma força é animado por um movimento retilíneo e uniforme. A partir disso, Galileu criou uma teoria e definiu a noção de aceleração. Quanto mais se cai, mais rápido se cai. É o aumento da velocidade por segundo. Esta descoberta é uma parte da mecânica que chamam de cinemática, ou seja, procurar descrever os movimentos. Galileu abriu o caminho descrevendo a queda dos corpos, a queda dos graves, como diziam na época, tão grande era a sua propensão de dirigir-se ao centro da Terra. Com Newton, a queda de um corpo grave na Terra é apenas a manifestação de uma lei universal, a da gravidade, a atração mútua de dois corpos. As causas do movimento da queda dos corpos na superfície da Terra são as mesmas que fazem os astros caírem.
Galileu descobriu a lei da queda dos corpos. Galileu estava diante da noção da velocidade e da aceleração. E todo o desafio do século XVII estava em pensar o que era uma força. E essa mesma força faria com que os planetas girassem em volta da Terra e que um corpo caísse ao chão. Quem era Galileu? Um óptico. Acredita-se que ele tenha construído a primeira luneta astronômica. Um astrônomo. Ele descobriu as manchas solares e os satélites de Júpiter graças à luneta. Um físico e um mecanicista. Ele descobre os satélites de Júpiter, mas ele inventa a lei da queda dos corpos em um meio que questionava não só a forma do mundo, como o seu movimento. Como era o mundo na antiguidade, durante a Idade Média? Ele era dominado pelo modelo de Ptolomeu, primeiro século a.C. Segundo o modelo ptolemaico, a Terra era o centro do universo. Ela é esférica, sim. O problema da forma do planeta estava resolvido, e em volta da Terra circulavam o Sol e os planetas. Tornando-se cada vez mais complicado, esse modelo foi trazendo cada vez mais dúvidas e sustentava-se cada vez menos quando surgiu Copérnico. E Copérnico colocou o Sol no centro do mundo e fez o mundo girar em volta do Sol. O mundo de Ptolomeu é geocêntrico, com a Terra no centro. E o modelo de Copérnico é heliocêntrico, com o Sol no centro. E a batalha será não sobre a rotação da Terra, mas sobre o modelo do mundo. Ou seja, seria preciso colocar o Sol ou a Terra no centro do mundo. E Galileu compartilhava totalmente do modelo de Copérnico. Portanto, o que está em jogo neste caso é a ideia que se tem do mundo. Graças às descobertas de Galileu em primeiro, e às descobertas de Newton depois, e às de Leibniz também, a ideia reinante era: se todos os movimentos são causados por forças, que força é essa? Newton disse que era a força de atração que faz com que os corpos celestes se atraiam uns aos outros. E foi Newton que assumiu o problema da queda dos corpos no ponto em que Galileu havia deixado e os somou aos problemas do movimento dos corpos celestes. Portanto, o que está em jogo era a visão que se tinha do mundo. A partir da Era Clássica, o que foi descoberto é o nosso mundo. O mundo que temos diante de nossos olhos e na cabeça inverte a nossa visão ingênua. De fato, quando em uma bela noite de verão nós nos deitamos na grama e deixamos o mundo girar à nossa volta, que vemos o sol nascer como o vemos se pôr, parece-nos que o sol gira em torno da Terra. Mas a verdadeira descoberta que ocorreu na época foi a inversão desta visão ingênua e a descoberta de uma teoria que vê o mundo ao contrário. Aliás, a palavra teoria em grego quer dizer ver. Tem-se a impressão de que a descoberta do mundo foi a do mundo ao contrário. Assim como a primeira descoberta nunca foi perdida desde que foi feita, pois está imortalmente presente, já que continuamos a fazer matemática da mesma maneira que os geômetras gregos, da mesma forma a física que foi inventada no século XVII ainda está presente, ou seja, continuamos a fazer física como Galileu e Newton. É por isso que nós as consideramos descobertas originais.
A vida, o que é vivo, dá lugar a grandes viagens e grandes descobertas. Se pensarmos na viagem dos naturalistas, que andam por todo o planeta à procura da fauna, da flora e das diversas espécies existentes e disseminadas pelo mundo. Aliás, esses viajantes estão sempre acompanhados de seus desenhistas, que, de certo modo, mapeiam o mundo dos vivos. Eles coletam o perfil dos pássaros, a forma das cobras, a fascinante complicação das plantas, das frutas e das flores. Nesse momento, o desenho acompanha a descoberta. Não existe ciência do ser vivo sem a anatomia. A anatomia data da mais alta antiguidade, começando pela dissecação das múmias e por Hipócrates. Aos poucos ela foi melhorando até chegar às chapas, aos desenhos de anatomia. E essas chapas de anatomia são verdadeiros mapas. Pois a chapa de anatomia que representa determinado músculo do braço ou determinada parede intestinal não é um músculo do braço de fulano, nem a parede intestinal de Beltrano, mas é, tanto quanto possível, o músculo e a parede intestinal do corpo humano de modo geral. Portanto, é realmente um mapa. Essa chapa era obtida através da dissecação de cadáveres. Quanto mais disseca cadáveres, melhor anatomista será, ou seja, um bom cirurgião. Alguém que não se perde nessa viagem muito especial de observação e prática da cirurgia. Abrem em determinado lugar e sabem se encontrar exatamente nesta paisagem particular que foi aberta. E é aí que a anatomia traz alguma coisa que se situa entre o mapa e a paisagem. Mas há pouco tempo, o grande interesse consistiu em poder passar do visível para o invisível. Abram os cadáveres e verão o que é invisível. Mas o que é preciso abrir para ver de maneira tão fina quanto Pasteur? Pasteur colheu amostras de ar em Montanvert, perto do mar de gelo. O ar das geleiras, que nos parece tão puro, contém germes? Pasteur deposita várias amostras de ar em seu laboratório para análise. Aqui estão elas, etiquetadas no Instituto Pasteur. De onde vêm esses germes? Seriam portadores de algumas doenças? Da raiva, por exemplo? Pasteur era um geômetra. Ele era um especialista em cristalografia, não era médico. E suas primeiras descobertas ocorreram em alguns cristais esquerdos e direitos com ácido. E ele estava interessado na simetria dos cristais ou na antissimetria dos cristais. É um homem com uma visão muito ampla dos problemas. Aos poucos ele passa do cristal para o micróbio, graças a uma extraordinária habilidade em experimentação. Pasteur foi afinando cada vez mais as suas análises, de modo a, em determinado momento, colocar em evidência a existência do que hoje chamamos de micróbios. Ele percorre uma série de fenômenos e passa do visível para o invisível com várias ordens de grandeza. É aí que percebemos que todas as doenças infecto-contagiosas e que todas as questões que ele tratou sobre a fermentação e a raiva são problemas dominados pela cavidade de determinado micróbio, ou seja, os micro-organismos. Ele evidencia a eficiência e a importância dos micro-organismos.
E a partir daí, me parece que a viagem continua do visível para o invisível, do grande para o pequeno, do organismo para o micro-organismo. Veremos cada vez melhor, do órgão para o tecido, do tecido para a célula, da célula para os elementos que a constituem e assim por diante. E agora podemos ter uma iconografia biológica que vai neste sentido. Mas é uma iconografia médica, ou seja, todos os avanços da ultrassonografia, da ressonância magnética nuclear, de algumas sondas através dos diversos caminhos do organismo, permitem que se fotografe de muito perto. Mas o que é tudo isso, se não viagens? A viagem da sonda em determinado tipo de órgão, a viagem da ressonância, a viagem dos ultrassons que nos permitem obter uma representação. Não é um mapa abstrato, mas uma paisagem concreta do organismo explorado. E, novamente, a iconografia médica nos coloca diante de paisagens com as suas singularidades. E obtemos mais ou menos o mesmo resultado que no céu e no mundo. Saber que o que está acontecendo agora, de um modo cada vez mais preciso, é a representação de 5 verdades. Não apenas dos mapas abstratos, mas das paisagens concretas.